Jesus, nós oramos e abençoamos a vida do Isaac, do Diogo, da Sumaia, declarando graça, favor sobre a vida dele e dessa família. Te agradecemos e consagramos a Ti, Senhor, a vida dele e dessa família. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos também a vida do Jonathan, Pai, do Reginaldo, da Cícera novamente. Te agradecemos por essa linda história de redenção, de amor, do Teu cuidado, do Teu caráter. Pai, abençoamos essa casa e, Senhor, também oramos pela vida do Heitor, da Jaque e do Claudinei. Senhor, consagramos essa família, consagramos esse homem de Deus em Ti, Senhor. Cremos, ó Pai, que esses três, ó Pai, não são apenas meninos, ó Pai, mas crescerão, formarão, ó Pai, caráter firmado em Ti. Por isso que nós os abençoamos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, amém. Que lindo. Pode sentar, família. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Que noite especial, que bom que você escolheu estar na casa de Deus nessa noite. Já pensou perder um culto tão abençoado como esse? Não tem, né, como a gente perder e realmente a gente iniciar a nossa semana com a certeza. Toda vez que a gente olha para essas crianças, né, nós vemos que Deus se renova, né, o favor do Senhor se renova, né, é uma nova geração, novos homens e mulheres que vão ser criados para a honra e glória do Senhor, amém? Nessa noite eu quero ser bastante breve, quero convidar você a abrir tua Bíblia lá em João capítulo 15, João capítulo 15, quero refletir algumas verdades antes de nós orarmos, encerrarmos esse culto abençoado. Que privilégio, e o tema dessa palavra é, né, vença os processos e frutifique. Repete comigo, vença os processos e frutifique. Caminhada cristã, caminhada familiar, a caminhada como um pai e uma mãe, como nós oramos, nós não consagramos apenas a criança, mas nós consagramos os pais, porque eles precisam da ajuda de Deus, né? Nós pais precisamos da ajuda de Deus para conduzir os nossos filhos e filhas no caminho do Senhor, e isso é um processo, é uma caminhada, né? A gente até colocou essa imagem que parece uma parede, uma construção. São processos que nós enfrentamos, que você enfrenta, que eu enfrento, e desde o dia que nós nascemos até o último dia que nós estivermos aqui, nós iremos encarar processos, nós iremos ver como Deus é bom, nós teremos dias maravilhosos e alguns dias não tão bons assim. Então a nossa constância em Deus, a nossa constância com a educação, né, do nosso filho, da nossa filha, então nós fazemos também um comprometimento. Você pai, você mãe, você faz também uma declaração perante a igreja do Senhor, que o Senhor Jesus, você pede ajuda, que Deus vai te ajudar nesse processo, amém, nesse caminhar. E por isso que eu quero ler com você esse texto tão conhecido, mas ele traz algumas verdades e eu quero ministrar para você nessa noite sobre alguns processos que você e eu precisamos enfrentar e, acima de tudo, vencer. Repete comigo, Deus me chamou para vencer. Amém? Vencer os processos, vencer os obstáculos e realmente chegar aonde o Senhor Jesus chamou você e a mim para estarmos. Amém? João 15, do 1 ao 8, fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda. E se você tiver com a tua Bíblia, tiver com o teu caderno, anota isso daí. Estando em mim, primeiro ele corta e depois ele poda. Para o quê? Para que ele dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra de Deus que estão falando. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não conhecerem a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecendo em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer.
coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Porém, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Amém? Vamos orar? Jesus, nessa noite te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, por meio das canções, por meio, Pai, dessa consagração de crianças, Senhor. Pai, nós estávamos esperando tanto por esse dia, Senhor, para que essas crianças forem apresentadas e consagradas a Ti, Senhor. E nesse espírito de gratidão, nesse espírito, ó Pai, profético, ó Pai, de não apenas orarmos, mas declararmos algo que ainda não vemos, mas que irá acontecer sobre essas crianças, Senhor. Nós pedimos, alarga ainda mais a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a Tua voz nessa noite, Jesus. Nós precisamos, ó Pai, do Teu toque, nós precisamos do Teu direcionamento, e Pai, nós oramos especialmente para cada irmão e irmã que está no templo ou nos acompanha em casa, que está passando por processos, que está passando por dificuldades, que muitas vezes não encontra solução, ó Pai, mas que nessa noite, ó Pai, nós vejamos um Espírito, ó Pai, que traga ânimo, que traga encorajamento e nos mostre quem realmente nós somos. É isso que nós oramos e te celebramos desde já, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A pastora comentou sobre o Amo a Bíblia, tem sido uma caminhada muito especial. Nessa pandemia, ou você pode ficar reclamando em casa, ou você pode fazer algo novo, né? Você, com certeza, no teu trabalho, no teu dia a dia, você precisou mudar alguns processos. Nós, como igreja, precisamos nos reinventar e ainda estamos nos reinventando, organizando os processos. Algo que move muito nossos corações são as células, é estar junto. Por exemplo, nessa noite, após isso, com certeza ia ter um churrasco, ia ter alguma coisa gostosa para a gente comemorar. Nós ainda não podemos fazer isso, mas nós não vamos perder a gratidão de nós consagrarmos nossos filhos ao Senhor, amém, queridos? E é uma certeza que eu e você precisamos ter, que esse ano ainda não acabou, que esse ano não é um ano perdido. Essa semana eu vi mais uma vez alguém postando assim: se você acha que você gasta dinheiro à toa, imagine quem comprou uma agenda 2020. Eu comprei uma agenda 2020, a gente comprou para todos os líderes, é algo que nós fazemos todos os anos, mas nós declaramos que esse ano mudou totalmente, mas não é um ano perdido, amém? Na tua vida não é um ano perdido, sobre as tuas finanças, sobre os teus filhos, sobre o teu futuro, não é um ano perdido, porque eu e você precisamos encarar e entender esse ano de uma forma nova. E a primeira verdade ali que nós temos em João, em que ao longo dessa caminhada de leitura bíblica, provavelmente no ano que vem já iremos para o Novo Testamento, juntamente com as crianças. Eu quero convidar você, pai, você mãe, a entrar junto. Amanhã nós entramos em Deuteronômio, 3 capítulos por dia, de segunda a sexta, facinho, e ao longo, né, de no máximo um ano e pouco, você vai ter lido toda a Bíblia. E por que eu estou falando isso? É interessante que você olhar Mateus, Marcos, Lucas, eles falam sobre as parábolas que nós estamos aprendendo agora em outubro e novembro nas nossas células. Mas o que fala também sobre nós? João, ele não tem nenhuma parábola, mas ele cita quem Deus é. Ele cita quem é a figura de Jesus, ele mostra algumas figuras de identidade. A gente precisa lembrar que João é o discípulo do amor. Então, por ele ser aperfeiçoado no amor, ele conhecia a identidade de Jesus. Queridos, eu preciso lembrar uma coisa para você. Lembrando que você e eu, agora eu não mais agora, né? Mas nós estamos de máscara, mas você pode dar um amém, glória a Deus, um aleluia, amém? Combinado? Amém? Isso, não estou pregando sozinho, graças a Deus, né? Que esses dias ficaram para trás e nunca mais vão voltar, em nome de Jesus, amém? Então é uma certeza que nós precisamos ter, né? Que nós estamos alicerçados em Jesus, unidos em Jesus, e quanto mais eu conheço o amor do Senhor, mais eu conheço a sua identidade sobre nós, mais eu vejo processos. E João fala muito sobre processos de nós sermos aperfeiçoados no amor, amém? E ali
ali fala assim, o que faz? É uma declaração, eu sou a videira. Se você olhar os relatos antigos, se você ver como que era antigamente no tabernáculo, no templo lá de Salomão, havia uma figueira e ela era feita em ouro. Tudo que é mencionado na Bíblia, feito de ouro, fala sobre algo que não é corruptível, fala sobre a identidade de Deus. E nos tempos oportunos, sobre essa figueira de ouro, era pendurado os fruto, a uva mesmo, nos tempos certos. Isso fala sobre que nós precisamos entender, o reino de Deus não irá murchar, o reino de Deus não irá mudar, né? O reino de Deus é um reino inabalável, e é sobre essa coisa inabalável que a minha e a tua natureza precisam estar ligadas, precisam estar conectadas num Pai, em algo que jamais irá mudar. Se você é casado, você tem uma aliança de ouro, e uma aliança de ouro de verdade, ela não é para ela acabar, você vai pulindo. Por exemplo, esse ano a gente fez 9 anos de noivado, a gente vai fazer 9 anos de casamento. Ela está toda arriscada, mas ela continua tendo o valor, sim ou não? Se você pegar a tua aliança, se você mandar dar uma garibada, dar uma polida, ela vai ficar mais bonita, mas ela não perde o seu valor. Da mesma forma, nós precisamos entender que quando nós estamos ligados em Deus, por mais que nós aparentemente estamos fragilizados, o valor de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida não podem mudar, não vai mudar. Amém, queridos? Essa é a certeza. E fala, Jesus afirma, eu sou a videira. Naquela época toda, se você for olhar também as moedas, um pouco antes de ser escrito esse texto, de 300 até o nascimento de Jesus, um pouquinho mais, Israel era simbolizado como uma videira, o símbolo sobre Israel, sobre o povo de Deus, era de uma videira. Então ali fala, eu sou a videira, mas quem? O meu pai é o agricultor. Hoje nós falamos sobre paternidade, hoje nós declaramos sobre os pais e as mães, o cuidado que eles precisam ter. Então, é um agricultor. Quem que é o agricultor? É quem tem a terra, é o proprietário da terra, mas é também quem zela pela terra, quem cuida da terra, quem tem prazer por aquele espaço. Se Deus é o nosso agricultor, Ele cuida de você. A tua vida está firmada no Senhor, protegida no Senhor, cuidada pelo Senhor. Um bom agricultor, ele faz todos os processos para que algo de valor seja extraído da tua e da minha vida. E ali logo no começo fala o quê? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais poda ainda. E é sobre essa verdade, que basicamente vai ser baseado, que essa verdade vai ser o foco dessa palavra. Quantas vezes nós não entendemos os processos pelos quais passamos? Quantas vezes eu e você achamos que, como eu disse sobre esse ano, que esse ano não tem como, que nada mudou, que os processos que eu queria fazer não aconteceram, situações terríveis aconteceram, pessoas perderam a vida, isso nós sabemos, e nós, como igreja, nós choramos juntos, nós entendemos isso, mas nós precisamos declarar que mesmo em meio a um cenário de caos, Deus reina, Deus é justo e Ele cuida de nós, Ele cuida da tua vida, e esses processos, e eu quero, coloca a primeira foto para mim, da videira no inverno, exatamente, se você olhar uma videira, um pé de uva, uma parreira, dependendo como você quer falar, no inverno essa ainda está até bonitinha, que tem até umas folhinhas. Eu lembro que tem um irmão aqui da igreja que tem uma videira, não tão grande quanto essa, mas menor, e um dia eu cheguei na casa deles, eu tinha esquecido totalmente dessa passagem, desses estudos, eu olhei e falei assim, nossa, a videira morreu? Ele, não, pastor, é inverno. Eu falei assim, é verdade, ela parece estar morta. Se você já teve o desprazer de ver uma figueira, porque ela não é nada bonita, ela não tem nenhum valor, ela é algo assim, feio, sem graça, cinza, não tem nada, e você olhar por isso, se você não conhecer uma plantação de uva, se você
se deparar com um negócio desse, você vai falar igual eu: nossa, morreu, né? Não sei por que esse povo está gastando, taca fogo nisso, vamos plantar grama, planta outra flor, sim ou não? Muitas vezes é assim que nós vemos as nossas vidas, com esse olhar humano. Nós olhamos para os momentos de inverno que nós passamos. Inverno na Bíblia fala sobre momentos de enclausuramento, não fala sobre o inverno da temperatura, mas fala processos que nós passamos, processos onde nós precisamos nos retrair, processos onde nós precisamos perder as nossas folhas, processos onde nós precisamos perder a nossa beleza, para dentro de nós buscarmos aquilo que é essencial. E eu tenho certeza que ao longo de 2020, você tem olhado mais para dentro de você e visto quais são as áreas que eu preciso mudar, quais as áreas que eu preciso frutificar, quais as áreas que eu tenho que me fortalecer, quais as áreas que precisam ser mudadas, porque não tem mais beleza, não tem mais nada humano, né? Nada que possa tirar o foco disso. E eu tenho certeza que se você é um homem e uma mulher sábia, e eu tenho certeza que você é um homem e uma mulher sábia, você tem olhado mais para você nesses processos e entendido: Deus, o que está acontecendo? E nesses dias eu preciso lembrar quem eu sou. Nesses dias eu preciso lembrar quem Deus é. Nesses dias onde tudo aparentemente não tem valor, eu preciso entender que não apenas a videira, ela fica feia, mas ela precisa passar por um processo de poda, ela precisa ser cortada, porque alguns ramos elas não têm mais força, alguns ramos elas já não têm mais a função, outros ramos precisam ser reorganizados, outros precisam ser podados para colocar em outro lugar, para gerar novas mudas. Tem tantos processos, e se você é curioso, entra depois, dá um Google, coloca no YouTube e veja um pouquinho sobre isso, e é impressionante, é lindo de ver, e nós entendemos por que não é qualquer árvore que Deus colocou, mas Ele colocou essa, porque fala sobre a tua vida e sobre a minha vida. E ali fala assim: Ele poda, né, para que dê ainda mais fruto. Estava lendo um pouquinho mais sobre a parte biológica da figueira quando ela está seca. Justamente nesse processo de inverno, ela precisa fortalecer as suas raízes. Ela precisa pegar mais nutrientes que ela tem na terra, fazer todos os processos de fotossíntese, para que ela armazene aquilo que é necessário, para que no tempo certo as folhas venham. É um processo que aparentemente ela está feia, que ela está derrotada, que ela está morta, mas que ela, na verdade, a criação é perfeita. Eu não consigo entender como tem pessoas que conseguem ver a beleza da criação e falar: é mera obra do acaso, é apenas a evolução da humanidade. Isso é mentira. Deus fez tudo com propósito. Deus fez a tua vida com propósito. Deus olhou para você com propósito. Deus sonhou com você com propósito. Deus te escolheu pelo nome com um propósito. Você não é uma mera obra do acaso. Jesus não foi falando qualquer frutinha bonitinha, mas Ele foi falando processos que nós precisamos entender, e como são difíceis esses processos, como doem esses processos, como é difícil muitas vezes você se olhar no espelho e se ver que a tua vida está feia, que tem processos que você está passando e que você não queria passar, sim ou não. Todos nós já tivemos dias, talvez você está enfrentando dias assim, e por isso que eu quero declarar sobre a tua vida: no tempo certo, os processos aconteçam. Nessa noite o Senhor te anima e declara: vença os processos, você não está só, você não está sozinho. Ver uma criança como hoje, nós oramos por 5, é a declaração que a misericórdia do Senhor se renova, e uma nova geração vai amar o Senhor. Por isso que hoje dá uma responsabilidade sobre nós, para termos um futuro melhor, para que nós possamos deixar para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus e declarando: aleluia, amém. E esse é o cuidado. Você e eu temos uma fonte de recurso. Eu sou a videira, você e eu somos apenas um galho. Eu e você somos apenas uma parte. Mas a chave desse versículo é: estando em mim, né? E ali fala, né, a poda, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra de Deus que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
E é interessante falar sobre limpeza, é um outro processo, tem a poda, mas o ramo que é bom, muitas vezes precisa pegar uma escova, como você, muitas vezes aquelas escovas de lavar sapato, roupa, só que de ferro. Alguns galhos, porque eles saem, né, da parte alta e elas começam a tocar a terra, eles começam a ficar cheios de fungos, eles começam a ficar com bactérias, e ele precisa de uma escova de aço bem forte, e que machuca, que arranca literalmente o couro daquele galho, para que ele possa voltar a brilhar, para que ele possa voltar a regenerar. Muitas vezes nós não entendemos esses processos, seja o processo de poda, ou seja o processo onde muitas vezes você se sente que Deus está justamente te lixando. Mas queridos, videira boa, videira que dá fruto, uma videira que dá frutos para aqueles vinhos famosos que custam um carro, uma garrafa, ela tem um valor. Quando eu entendo a minha identidade em Deus, quando eu entendo que a minha vida foi paga, né? Foi vencida, né? A morte foi vencida, e você e eu temos um valor no reino de Deus, que Jesus morreu na cruz por amor a você, por amor a mim, um alto preço foi pago por você. Eu e você precisamos entender, vale a pena passar por processos, porque você e eu temos valor no reino. Por mais difícil que esteja, lembra disso, você não está só. E talvez uma coisa que essa pandemia quis trazer uma mentira, é que você está só, que ninguém liga para você, que você está isolado. Mas nesses dias, queridos, como a igreja do Senhor tem se levantado, como a gente tem falado, como que nesses dias, né, nesses quase 7 meses, nós nunca entregamos tantas cestas básicas quanto nós entregamos esses 7. Talvez a gente entregou mais cestas básicas desses 7 meses do que talvez em 20 anos de igreja. E eu vou ser bem sincero com isso. Isso para nós é um privilégio. Mostra que a igreja está fazendo o seu papel social. A igreja é justamente isso, entender, por mais que eu estou passando por processos, por mais que está difícil, por mais que meu salário foi diminuído, por mais que talvez passe por uma dor, uma crise, eu tenho um coração generoso, eu tenho um coração que eu posso abençoar, com a graça de Deus. Eu olho para a minha despensa e eu posso trazer 1 quilo de amor, e posso abençoar pessoas que hoje não têm nada. Amém, queridos? Essa é uma generosidade, por isso que nós precisamos entender quem nós somos, e se nós estamos firmados em Deus, se nós estamos ligados em Jesus, se nós reconhecemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, se nós reconhecemos Deus como aquele que nos protege, como nosso dono. Versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem. Fala sobre essa verdade, que você e eu não estamos sozinhos, nós estamos juntos, nós temos com quem chorar, nós temos com quem nos conectar, seja de forma virtual, seja de forma presencial. Tem alguns irmãos, porque N questões, que não têm conseguido estar conosco de forma presencial, e nós abençoamos você, querido e querida, que muitas vezes está em uma situação de risco, ou que tem algumas questões que você tem se conectado às células, e nós abençoamos a tua vida, abençoamos a tua casa, o teu lar, em nome de Jesus. Mas nós temos motivos e razões para também, uma noite como essa, declarar que eu posso sair da minha casa nessa noite e louvar ao Senhor, que eu posso sair da minha casa e em segurança louvar ao Senhor, me conectar com os irmãos. Eu não posso estar abraçando os irmãos como eu gostaria, eu não posso estar como nós faríamos normalmente, uma consagração de crianças, né, para a gente abraçar, tirar uma foto sem máscara. A gente adoraria fazer isso, não pode, mas nós não iremos perder a alegria de estarmos juntos, nós não podemos perder a alegria de nos conectar, nós não podemos perder a alegria e o propósito de sermos o que? Juntos, unidos, permanecendo uns aos outros, amando uns aos outros, ajudando nos processos uns dos outros. Amém, queridos? E o pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. E ali versículo
7 e 8, que falam algo muito forte sobre essa verdade. Eu quero abençoar a tua vida. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes será concedido. O meu Pai será glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Você e eu temos uma promessa. Primeiro, você e eu temos uma identidade. Você e eu não estamos sós. Eu e você temos quem cuida de nós. Nós não estamos só, nós temos uma companhia. E a última verdade dessa noite: nós temos uma promessa. Coloca a mão sobre o teu coração e fala: eu tenho uma promessa, e ela vai se cumprir no tempo do Senhor. Amém? Volta de novo aquela imagem, por gentileza. Essa é a figura da videira, em dias normais, e talvez a tua vida esteja justamente desse jeito, um inverno, uma situação difícil, uma situação desastrosa, uma situação que talvez você foi colocado no meio dela, ou talvez você fez péssimas escolhas, e hoje você se vê dessa forma. Mas quando eu entendo que eu tenho uma identidade, quando eu entendo que eu tenho um senhorio de Jesus sobre minha vida, eu entendo que há uma promessa sobre mim. As estações passam, pode passar outra foto por gentileza, e algo começa a ficar verde. A mesma situação, do nada, entre aspas, começa a florescer. Eu gosto muito de uma expressão que fala: demora muito tempo para que o de repente de Deus aconteça. Na estação certa, aqui a força começa a sair. As flores começa a ficar verde, aquele cenário de morte, de destruição, de um vale de ossos secos, como tem lá em Ezequiel, e você vai profetizando. E nessa noite eu quero te convidar: vai profetizando sobre a tua vida, vai profetizando sobre áreas que estão secas, vai profetizando sobre áreas que você acha que estão mortas, vai profetizando sobre áreas que aparentemente não tem solução, e você vai declarando: Senhor, muda a estação. Muda a estação sobre minha vida, muda a estação sobre minha família, muda a estação, e você vai começar a ver um ambiente de paz, um ambiente de calor, um ambiente de vida, para no tempo certo, uma outra estação se passa. Pode passar, por gentileza. Aí sim, pode passar a próxima foto, por gentileza. Os frutos virão. Essa é a verdade que eu e você precisamos ter. Por isso que nós precisamos estar o quê? Conectados. Versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Creio que nessa noite Deus não quer te convidar. Nessa semana nós fomos desafiados num congresso que nós como pastores já vamos há vários anos, desde a época do pastor Rude, já uns 14 anos que é o MFI, e esse ano, devido a tudo isso, não só nós pastores pudemos participar, mas todos vocês receberam os links via célula, e uma das palavras do presidente do MFI Brasil, ele falou uma verdade que me marcou muito. Ele falou assim: olha, a gente precisa parar de se acostumar a viver num novo normal. Um novo normal sem graça, um novo normal eu sozinho com medo na minha casa. E nós precisamos declarar que o Senhor está virando uma página. Eu e você precisamos declarar que o tempo do Senhor está vindo, um novo tempo está vindo, uma nova estação está vindo. Então eu e você, a gente para de se acostumar com um novo normal chato, um novo normal onde eu estou isolado, um novo normal onde eu não olho para o outro, um novo normal eu estou mais preocupado comigo e não importa quem está perto de mim. E eu começo a ver, eu começo a estar conectado novamente com Jesus, e começo a entender que quando eu estou ligado com Ele, Ele está ligado em mim, grandes coisas Ele fará. Nessa noite eu quero te convidar a você ficar em pé, e nós vamos cantar uma canção. E nessa noite eu quero te convidar a você olhar para áreas que aparentemente estão secas. Aparentemente talvez você saiu de casa declarando mentira sobre a tua vida, mentira sobre o teu casamento,